Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula aqui, na verdade não é nenhuma aula, né? É uma explicação da prova que nós fizemos no dia 25 de fevereiro de 2019, a turma de edificações modalidade EAD do Instituto Federal Goiano Campus Trindade. Esse vídeo ele tem finalidade de apresentação para vocês das principais respostas esperadas, tá ok? Então vamos lá. Marque se verdadeiro ou falso, valendo 0,25 cada resposta, né? Vamos lá. Todas as obras precisam necessariamente de alojamento em suas instalações provisórias. Pessoal, essa daqui estava bem fácil, né? Nem todas as obras precisam de instalações provisórias. Somente quando a gente possui trabalhadores morando na obra. Certo, pessoal? Junto com o alojamento, a gente tem algumas necessidades, né? Algumas obrigações. A gente tem que ter uma área de lazer, tem que ter uma área para lavar as roupas, né? Necessita de ter a máquina de lavar lá? Não, não precisa. Basta um tanque, né? Então, essa daí era bem falsa, viu? Nem todas as obras precisam de alojamentos. Vamos para a próxima. Banheiros podem ter porta ligada diretamente à área do refeitório, bastando possuir um lavatório para mãos do lado do banheiro. Pessoal, essa também aqui eu vi alguns marcando verdadeiro, eu fiquei assustado. Pessoal, essa é muito falsa, extremamente falsa, né? Lembrem-se comigo, em hipótese alguma, nós podemos ter banheiros ligados diretamente ao refeitório, né? Tinha um peguinho aqui falando que bastava possuir um lavatório para a mão do lado do banheiro, mas aquilo que a gente comentou, né? Vai que o cara usou o banheiro lá para questões indecorosas e como é que vai ficar o refeitório depois desse uso, né? Então, realmente é falso, beleza? Próximo. As salas de escritório de obras e almoxarifado seguem normas rígidas da NR18, devendo possuir tamanhos mínimos previstos em norma citada. Turma, mais uma vez uma questão falsa. Pô, professor, tudo falso? Será? Vamos ver no final, né? Eu não preciso, dentre as questões que a NR18 cuida, ela não fala nada a respeito de tamanhos de sala de escritório e almoxarifado. Ou seja, eu posso muito bem definir quais serão esses limites, esses tamanhos desses itens aqui, tá? Por que a NR18 não cuida dos escritórios almoxarifados? Simples, né, pessoal? Não são áreas de convivência dos operários da obra. Então, não tem a necessidade de de grande importância na NR18 para esses itens. Então, ela é falsa. Próximo. Os locais para banhos devem possuir divisórias e portas entre todas as posições de banho. Será, pessoal? Lembra lá comigo. Local para banho não precisa possuir porta. E eu preciso ter divisória entre todos os banhos, entre todas as posições de banho? Também não. Então, você não precisava nem ter lembrado por completo. Se você tivesse lembrado só que não precisava das portas, você já sabia que era falsa, né? Então, essa daqui ela está duplamente falsa. Então, como vocês podem ver aqui, a número 1 ela é totalmente falsa. E foi de propósito, ok? Espero que tenham acertado. Vamos para 2. Chevrolet da Silva Ford, vocês vão reparar nas minhas provas que eu adoro usar uns nomes meio diferentes. Precisa executar uma obra cuja movimentação de terra possui corte previsto de 50 metros cúbicos. Chevrolet pediu 5 cargas de 10 metros quadrados para carregar o material. Será possível transportar todo esse material de corte? Justifique. Vamos lá, pessoal. Essa pergunta aqui, ela era muito simples a resposta dela. Era só vocês se lembrarem da seguinte questão. Quando um solo em situação natural ele é retirado, o que acontece com ele? É feito a entrada de ar, né? A incorporação de ar no seu interior. Ele perde aquela compactação inicial que ele tinha. Logo, não será possível. Ok, pessoal? Não vai dar para transportar todo o material.
por causa dessa entrada de ar. E qual o nome que nós damos para essa entrada de ar? Por causa do empolamento, né? Só complementando aqui a explicação, lembrem-se que esse material que tinha 50 metros cúbicos de corte, ele adquiriu um empolamento, subiu esse volume na hora que ele foi recortado, certo? Que ele foi retirado, e digamos que ele fosse utilizado para uma compactação controlada. Lembrem-se que, muito provavelmente, o volume final desse material não será de 50 metros cúbicos, mas sim um valor menor do que esse. Tá ok? Que daí já é causado pela compactação. Simples, né, pessoal? Vamos para a próxima. 3. Josenilson construirá a própria casa, que terá 80 metros quadrados de área. Será uma obra simples. Para a locação da obra, qual método você utilizaria se fosse o Josenilson? Explique sua motivação. Pessoal, essa daqui não tinha uma resposta só correta. Essa daqui ela tinha duas possibilidades, né? Primeiro vamos falar dos métodos. Método gabarito e método cavalete. Se vocês tivessem feito para mim lá, falado dos pontos positivos do gabarito, positivos do gabarito para utilizá-lo, por exemplo, maior precisão, precisão e durabilidade, eu aceitaria. E se vocês tivessem falado do cavalete, que ele é mais rápido, mais barato e não atrapalha a movimentação no canteiro, eu também aceitaria. Ou seja, duas respostas possíveis, tá? Essa daqui era para ninguém tirar zero, falando logo a verdade, tá bom? Vamos para a próxima. Sobre o concreto armado, marque se verdadeiro ou falso. Nessa daqui eu fiquei com um pouco de medo de vocês errarem, por isso eu fiz ela bem simples, bem tranquila. Vamos lá. Concreto armado, vamos para a primeira. O concreto armado é uma conjugação dos materiais concreto e armação, normalmente sendo aço. Essa conjugação é importante para o concreto, que não possui grande capacidade para esforço de tração. E aí, turma? Concreto armado, ele realmente ele é uma conjugação entre os materiais de concreto e armação? Sim. Então, até aí está verdadeiro. Vamos ver se ele continua. Normalmente sendo aço? Sim. O aço pode ser utilizado dentro do concreto armado, né? Essa conjugação é importante para ajudar ele na capacidade de tração? Com certeza, né? Como a gente viu na aula, o aço ele tem uma capacidade de atração que ajuda o concreto, né? O concreto não consegue ter grandes valores de resistência à tração. Vamos para a próxima. Um dos principais problemas do concreto armado, além de seu elevado peso próprio, é a dificuldade de reformar após endurecido. E aí, pessoal, vamos lá. Ele realmente tem um peso próprio alto, falei com vocês sobre isso na aula, e ele realmente tem muita dificuldade após endurecido. Né? O concreto a gente precisa de martelete, muito braço e muita vontade para poder fazer reformas nele depois que ele estiver endurecido. Então essa também é verdadeira. Vamos para essa aqui. Para a próxima. Outro problema do concreto é a dificuldade de sua moldagem devido à existência de poucos tipos de formas. E aí, pessoal, vocês acham que essa está certa ou está errada? Vamos lembrar de Brasília. Lá tem umas formas meio diferentes, né? Será que o tipo de forma ia atrapalhar naquela questão lá? Claro que não, né? A forma a gente que faz no formato que a gente quiser. Então essa é muito falsa, tá? Vamos para a próxima. Para obras rápidas, o uso de concreto armado é o mais indicado devido à grande velocidade na aquisição de resistência. Pessoal, pelo amor de Deus, jamais isso vai estar correto. Obra rápida, concreto armado, para o concreto atingir a resistência ele precisa de muitos dias, né? Então, para uma obra rápida eu utilizaria um outro tipo de estrutura, utilizaria uma estrutura metálica, uma estrutura de madeira, jamais utilizaria concreto armado, tá bom? Então essa é falsa. Vamos para a última, pessoal. Essa última aqui deu o que falar, vocês ficaram com muita dúvida. Jovialdo, técnico em edificações, outro nome estranho, né? Jovialdo. Verificou que a obra em que estava trabalhando utilizaria broca para sua fundação.
Porém, devido a um erro de sondagem, não se verificou que o nível da água estava acima da cota de fundo da estaca. Portanto, se Jovialdo pedisse sua ajuda para escolher outra fundação, qual você indicaria para ele para resolver este problema da água, supondo que o diâmetro e profundidade da estaca devem ser mantidos? Justifique. Vamos lá. Essa daqui teve muita gente com dificuldade. Eu vou apresentar algumas possibilidades. Primeira, que era a mais simples de todas, utilizaria a estaca hélice contínua. Por que a estaca hélice contínua? Vocês lembram que o trado vai até o final e ele só começa a subir quando é feito o lançamento do concreto? Ou seja, se existe água ali ou não, não tem problema, o concreto vai ocupar todo o espaço da estaca antes que ela possa vir a desmoronar. Então é uma possibilidade. Outra possibilidade seria o uso de drenos, né? Abertura de drenos. A gente não falou tanto sobre isso na aula, mas quem colocou isso eu vou considerar certo, tá? Você poderia abrir fazer uma abertura lateral, um furo lateral na profundidade da estaca que você estaria querendo fazer, colocaria uma bomba e faria a retirada dessa água por recalque. Aceitável. Uma outra possibilidade seria o uso das estacas raiz, né? Estaca raiz. Aí vocês falam, professor, ela aceita água? Pessoal, essa estaca ela usa água para ser feita. Então, como é que ela não vai aceitar água durante o seu processo de fabricação? Então, a estaca raiz com certeza poderia ser usada. Teve gente que ainda colocou isso aqui, provavelmente, eu vi até algumas provas já, comprimido, tubulão a ar comprimido. Também poderia ser, tá? Não teria problemas. Lembrando que esse tubulão, ele não precisaria ter a base alargada, tá bom? Aí vocês me perguntam, professor, qual você utilizaria numa obra sua? Se eu tivesse condição de espaço, eu utilizaria sem sombra de dúvidas a estaca hélice contínua. Dependendo das questões, né? Drenos eu utilizaria se fosse pouco nível da água, não tivesse tanto problema de água, né? Quando o nível da água estivesse quase no fundo da cota da estaca que eu preciso fazer. Estacas raiz, quando eu tivesse problemas relacionados a acesso, né? Que o equipamento chega com mais facilidade. E o tubulão a ar comprimido somente em último caso mesmo, né? Lembrando daquelas questões de insalubridade e trabalho em altas pressões que nós conversamos. Bom, pessoal, é isso, né? Finalizamos a prova. Espero que vocês tenham ido bem. E qualquer coisa, coloquem nos comentários aí as dúvidas de vocês. Mandem mensagens no Moodle, tá? Que assim que eu puder, eu respondo a vocês. E para não deixar de terminar bem, não esqueça de deixar o joinha. E é isso aí. Falou, galera. Até mais.